Olá, pessoal. Tenho uma mensagem para compartilhar com vocês. Mas antes eu quero dizer que Deus, Ele é um Deus que Ele muitas das vezes vai nos encorajar, mas outras vai ser necessário Ele nos confrontar. E a mensagem de hoje é um confronto para filhas que Ele está amadurecendo nesse tempo, para filhas que Ele quer ver amadurecer e dar frutos. E a Bíblia conta que em Mateus 14, 22, que os discípulos estavam em alto mar, no meio de muitos ventos e tempestades, quando de repente Jesus aparece no meio deles, andando sobre as águas. E quando eles vê Jesus andando sobre as águas, eles sentem medo, ficam apavorados, achando que é um fantasma. E então Pedro fala para Jesus: Jesus, se é o Senhor mesmo, me deixa ir até o Senhor. Jesus fala para ele: vem. E Pedro foi até Jesus para provar se era mesmo o mestre, se era Jesus. Porém, quando Pedro está indo ao seu encontro, ele fica com medo por causa dos ventos e das tempestades. O mar está muito revoltado, tá com muita brabeza. Tá, ondas, ventos e tempestades para todo lado. E ele começa a olhar para esses ventos e tempestades, ele sente medo, e então ele começa a afundar. Mas quando ele afunda, ele grita a Jesus por socorro. Ele fala: Jesus, socorre-me. E na mesma hora, no mesmo instante, Jesus o socorreu. Porém, trazendo para a nossa vida, quantas das vezes a gente está assim como Pedro? A gente sai do barco, a gente vai ao encontro de Jesus, a gente está olhando para Jesus, mas a gente se perde no meio de tantas tempestades, de tanta dor, de tantos ventos na nossa vida. É tanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo que a gente tira o olhar de Jesus por um momento. A gente sente medo. A gente começa a olhar mais para as coisas que estão acontecendo do que para Jesus. E a gente começa a afundar. E quantas das vezes é necessário Jesus nos puxar de volta, Jesus nos socorrer. Quantas das vezes a gente grita a Jesus por socorro. Porém, Jesus não quer que a gente viva assim o tempo todo. O tempo todo caindo, o tempo todo mergulhando, o tempo todo se afundando. Sabe? Jesus, ele quer que a gente tenha estrutura e confiança nele. Ele quer que a gente entenda que ele está ali, a gente não pode tirar o olhar dele. Jesus não quer a gente afundado o tempo todo nos nossos problemas. Jesus quer que a gente aprenda a lidar com os problemas. Ele quer que a gente aprenda a lidar com os ventos e as tempestades. Alguns momentos da minha vida eu estava exatamente assim como Pedro. E teve momentos que Jesus precisou me arrancar desse fundo do poço. Jesus precisou me levantar desse mar, desse lugar onde eu sentia medo e eu não conseguia enfrentar o vento e a tempestade. Eu não conseguia enfrentar aquele medo e eu deixava me afundar. E Jesus precisava vir até mim e me puxar. Mas chegou uma hora que Jesus falou: filha, até quando você vai ficar se comportando como alguém que não é madura? Até quando eu tô querendo te amadurecer, mas você não quer amadurecer? Você se comporta como alguém imaturo. Mas eu quero que você tenha maturidade em mim e entender que os ventos e a tempestade uma hora vai cessar. E que você não pode tirar o olhar de mim, porque se você tira o olhar de mim, você afunda. E até quando você vai querer que eu vou lá e te socorra? Talvez o Senhor tá falando com você: para de olhar para os ventos e para as tempestades e comece a olhar para mim. Talvez Jesus está falando para você que tá aí cheio de problemas e você tá pensando só nos problemas o tempo todo e tem tirado o olhar de Jesus. Ele tá falando: filho, eu quero te amadurecer para você entender que os problemas não podem roubar a tua alegria. Os problemas não podem roubar a tua fé em mim. Os problemas não podem tirar o teu olhar de mim. Porque se você tira o olhar de mim, você afunda. Que o Senhor te abençoe com essa palavra em nome de Jesus.